vocês já devem ter entendido, eu sou um cara que olho bastante, principalmente para juniores, e gosto de gente que tem garra, gosto de gente que precisa, né, daquele trabalho, precisa daquela oportunidade. Eu gosto muito de olhar para as chamadas soft skills, né, que são as habilidades comportamentais. E quando eu procuro um profissional para trabalhar comigo, quando eu entendo e começo a entrevistar, começo a olhar para uma base, olho para a nossa comunidade de ciência de dados para o mercado financeiro e vejo quais são as pessoas que têm maior fit para trabalhar conosco, e para usar o número mágico que o Arthur colocou, eu destacaria aqui 3 características que para mim são muito importantes, né? Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que fazemos a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. No episódio de hoje, galera, nós trazemos para vocês a entrevista que rolou com o Rafael Zenorini durante a nossa 5ª jornada Quant. O Zenorini, ele é Head de Data Science do Banco Modal e fundador da startup Refinaria de Dados. Nessa entrevista, ele traz muitos insights sensacionais para quem está pensando em entrar na área de ciência de dados. Ele conta a sua trajetória profissional de erros e acertos que os levaram até a sua posição atual. Conta um pouco de como é trabalhar com ciência de dados no dia a dia e dá dicas valiosíssimas sobre o que um profissional júnior precisa ter para se destacar em uma entrevista e posteriormente no mercado de trabalho. Quem estava conduzindo a entrevista era o Vitor e estavam presentes também o Lucas e o Arthur, todos os 3 do time da Trading com Dados. Bora lá que esse papo tá demais. Então, recebemos aqui com muita honra nosso grande amigo Rafael Zenorini. Tudo bem, Rafa? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço imensamente pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês na abertura da semana da Jornada Quant. E boa noite mais do que especial também para a turma toda que está acompanhando aqui da comunidade Ciência de Dados para o Mercado Financeiro do Banco Modal. Que bom ver vocês por aqui nos comentários, galera. E eu tô por aqui, para o que der e vier. Maravilha. Cara, eu acho que para começar, né, tem muita gente aqui da nossa audiência, né, da Trading com Dados, que tá te vendo agora, conhecendo agora. Acho que nada melhor do que até passar a bola para você. Falar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua carreira e responder. Quem que é o Rafa? Muito bem. Bom, Rafael Zenorini é empreendedor, é pai, e hoje ele é companheiro e head de Data Science do Banco Modal. A minha trajetória na tecnologia, ela começou em 2013, quando eu fundei a minha primeira startup, chamada I Hear You, que era Eu Ouço Você em inglês, no qual o meu objetivo na época era ajudar com que as pessoas compartilhassem o que elas estavam sentindo, através de músicas e de sons. E lá começou a minha primeira escola, né? Assim, eu comecei a trabalhar com tecnologia antes mesmo de fazer a minha primeira graduação, antes mesmo de fazer a minha primeira especialização. E vejam só que maluquice, né? Na época eu queria entender o que as pessoas sentiam a partir de sons e comecei a manipular esses dados, dessas sensações, dessas emoções que as pessoas compartilhavam a partir desse app. E eu gosto de contar minha trajetória empreendedora porque ela faz muito mais parte da minha formação hoje do que necessariamente a graduação que eu passei, a especialização acadêmica que eu fiz. Depois eu fui fazer tecnologia da informação na FIAP, me formei lá. A minha startup nessa época já tinha dado com os burros na água, então eu já tinha afundado a minha primeira empresa. E esse é um traço muito importante, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu falhei na primeira vez que eu tentei. E como hoje a gente está conversando, né, turma da Trading com Dados, com muitas pessoas que estão querendo dar o primeiro passo, querendo começar, querendo pivotar suas carreiras, querendo entrar no novo mundo, eu gosto de começar contando a minha história pelos fracassos e não pelos sucessos, porque de alguma forma eu vejo que isso ajuda as pessoas a tentarem, e que se elas errarem, tá tudo bem. Você vai ter uma segunda tentativa, uma segunda chance, e o importante é esse movimento do fazer e esse movimento de você tentar algo diferente na sua vida, né? E mesmo que você erre, você sempre vai passar e vai poder ter uma nova oportunidade.
como eu tive, né, no qual eu fundei na sequência, conheci o meu sócio da refinaria de dados na FIAP e fundamos a refinaria, que é uma startup focada em desenvolvimento de produtos baseados em inteligência artificial para o mercado financeiro. E aí, diferentemente do iHero, né, que foi a minha primeira startup, a minha primeira empresa, que, como eu disse, assim, a gente fez, desenvolveu o produto, eu fui para o Vale do Silício apresentar a empresa e depois de alguns anos ela simplesmente teve que fechar porque a gente não conseguiu encontrar um modelo de negócio sustentável. Quando nós fundamos a refinaria de dados, rapidamente ela começou a ganhar tração, começou a ganhar escala, começou a crescer, e de 2017 até 2021, que foi quando a gente fez o nosso exit, né, que é o movimento de fazer a venda para uma grande empresa, de uma startup, e aí sim a gente passou a fazer parte do ecossistema Modal, que hoje é esse ecossistema que gera bem-estar financeiro personalizado para os seus clientes e para os seus parceiros, né? Então hoje a refinaria de dados continua sendo uma empresa do grupo, eu assumi como Head de Data Science, e esse é um pouco da minha trajetória, né? Então, mais do que os títulos acadêmicos, mais do que as formações que eu passei, mais do que as coisas que eu errei, que eu acertei, acho que o primeiro recado que eu queria dar sobre a minha biografia é que a gente pode e deve mudar primeiro, então foi esse um primeiro aprendizado que eu tive. A gente pode e deve tentar novas coisas na nossa vida. Então, quem está por aqui, está olhando todos esses termos, essas coisas que Victor, que Lucas falaram. Nossa, mas será que eu posso ser um analista quant? Será que eu posso ser um cientista de dados? Será que o mercado financeiro é para mim? Eu acho que eles deixaram muito claro isso, que é o momento certo e que independente de onde você esteja vindo, independente do lugar onde você fez a sua formação, do momento que você está, se você está aqui nessa live hoje conosco é porque você está pronto para dar esse próximo passo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, e vocês sabem que vocês podem contar comigo. Então, essa é um pouco da minha história e da minha trajetória, Victor. Sensacional. Então, vamos vir aqui, né, para começar a nossa... Começa o bate-papo agora, para a gente matar a nossa roda, né? O Arthur, você falou que já tem pergunta? Cara, eu queria fazer um zoom, aliás, nessa história que o Rafa contou aí pra gente e aproveitar o gancho do que a gente está falando aqui do nosso tema principal. Cara, você montou uma startup onde você fazia produtos que tinham ali por trás inteligência artificial para o mercado financeiro. Então você teve que montar um time com os recursos que você tinha na época para que você pudesse concretizar essa ideia de produto final aí. Me conta um pouco desse processo aí. Como que foi montar esse time a princípio e o que tem de hoje de diferente, vamos dizer assim, você lá no Banco Modal, essa diferença, vamos dizer assim, até de recurso, talvez. Como que funciona isso na sua cabeça? Esse é um ponto muito interessante, Arthur, porque fala justamente sobre cultura, né? E sobre cultura não aquela valores, missão e visão que a gente vê escrito nas paredes das grandes companhias, mas a cultura é um pouco do que a gente vive, do que a gente compartilha e justamente do que você falou, das pessoas que a gente quer ter perto, né? Das pessoas com quem a gente quer trabalhar. E é muito interessante porque na minha trajetória eu justamente decidi empreender porque eu não era bem sucedido em vagas, né, de grandes empresas. Então eu sempre batia na trave, eu sempre tentava uma vaga e parava numa entrevista, parava num teste técnico, parava porque algum gestor, alguma gestora não tinham ido com a minha cara, enfim, faz parte, né? Eu acho que eu precisei ser empreendedor, né? E aí, justamente porque eu precisei ser empreendedor, porque eu talvez não tivesse competência técnica, ou talvez não tivesse as qualidades necessárias para ser um bom perfil, né, para uma vaga de tecnologia e de dados na época, eu decidi que eu queria estar com as pessoas que tivessem essa mesma pegada da necessidade mais acima da técnica. E esse é um traço de cultura e de valores que ele sempre foi muito importante em toda a fundação da refinaria. Então a gente sempre foi os desajustados, a gente brincava aqui na refinaria, porque sabe aquela pessoa que você olha para ele ou para ela e fala, nossa senhora, esse é aquele cidadão, aquela cidadã que ninguém vai contratar. Se ele passar ali na Faria Lima, vão sair correndo, vão ter medo dele, vão achar que é um maluco que está correndo aqui. É gente estranha, não é gente de camisa azul, não é gente com cabelo arrumadinho como o meu aqui, é gente diferente, é gente que pensa diferente, que age diferente, que se coloca de forma diferente no mundo e que dificilmente vai achar um lugar para chamar de seu. E foram justamente essas pessoas que eu escolhia. Então, o Victor eu conheci tendo a experiência de pela refinaria de dados atender a XP, né, que era onde ele trabalhava na época, e ele sentiu um pouco do que era essa nossa cultura, né, o que era esse jeito diferente de pensar.
Isso dá uma perspectiva para time que, por um lado, não necessariamente a gente sempre teve os melhores profissionais tecnicamente capacitados, mas a gente sempre teve muita ousadia, muita vontade de fazer diferente e muita conexão uns com os outros e muita vontade de aprender e de trabalhar juntos. Eu tenho uma máxima que até hoje eu levo para o time de dados do Modal, para o time de science do Modal, que às vezes eu prefiro um profissional que tem tesão e que está afim de fazer do que um profissional que já sabe fazer. Porque a técnica é algo que bunda na cadeira, estudando, bons professores como vocês aqui, bons cursos que estão disponíveis no mercado hoje, qualquer um é capaz de aprender, né? Mas valores, vontade, tesão, capacidade de pensar fora da caixa, trazer a sua bagagem, a sua história para o jogo, para que você comece a olhar para os dados, olhar para os gráficos e pensar de forma diferente, trazer insights diferentes, isso é difícil. Né? Então, acho que quando eu fui montar o time da refinaria de dados, eu sempre pensei muito nesse sentido. Eu quero montar o melhor time de dados do mercado, mas eu não quero montar o melhor time de dados porque aqui estão os melhores profissionais tecnicamente capacitados, mas porque aqui estão os profissionais mais ousados e os profissionais que estão com mais tesão de fazer e de aprender o que é fazer ciência de dados juntos, o que é desenvolver um produto digital de dados juntos, o que é oferecer valor para o mercado e para os clientes juntos. Então, o clima da refinaria sempre foi muito gostoso, porque a gente sempre se desafiou muito e sempre teve um elan, uma conexão muito grande uns com os outros, e eu acredito que foi muito disso que o Modal enxergou como valor. Muito mais do que a tecnologia que a gente desenvolveu, mas muito mais por conta desses processos e dessa forma de trabalhar e de fazer, como eu disse, sempre ousada e sempre com muito apetite para o aprendizado e para o conhecimento. Isso está muito relacionado com humildade, né, que é um outro ponto característico, e vou falar para você ao vivo aqui, viu, Victor Gomes, que isso aqui eu nunca falei para ninguém não, mas o que me fez me conectar com você e o trabalho que a gente fez na XP foi muito por conta da tua humildade, por conta da tua generosidade, assim, porque isso é muito raro no mercado, por mais maluco que seja, né? Você fala, porra, todo mundo tem que ser humilde e generoso, a gente está aqui para aprender juntos. Quantas vagas, Lucas, estão muito abertas em dados no mundo? Para que eu vou competir com quem está aqui? Mas não é o que a gente vê, né, cara? Isso que é o pior. Vou acabar ficando emocionado aqui ao vivo na frente de todo mundo. Mas é verdade mesmo, Victor. Mas me alonguei um pouco na resposta, mas resumidamente, Arthur, é isso. Assim, eu sempre quis encontrar pessoas que pensassem diferentes e pessoas que, assim como eu, não foram aceitas em outras oportunidades e que tiveram a primeira oportunidade por necessidade, se fizeram os grandes profissionais que eles são hoje. Ô Rafa, mas basicamente você contratava caráter e treinava o técnico, que é o que a gente sempre diz, né? Isso é fácil, treinar o técnico. Agora, treinar caráter, treinar o jeito de ser, a pessoa que ela é, não tem como, né? Cada um já nasce do seu jeito, então... E entender caráter também, né, e jeito de ser, sem uma questão moralista, né? Porque eu também não tô aqui para julgar quem é certo, quem é errado, quem pensa de forma correta ou incorreta. Eu acho que a gente está aqui assim para encontrar pessoas boas, humildes, generosas, que queiram aprender juntas. É o que você falou, né, Lucas? Isso parece bobo e parece óbvio, mas é muito mais o caminho andado do que você encontrar pessoas tecnicamente qualificadas, né? E é muito mais raro no mercado do que a gente imagina, porque a gente está inserido no mercado que ele é altamente competitivo. O mercado financeiro ele é altamente competitivo. Muito. Mas para mim, jogos de soma zero são bullshit, sabe? Assim, é bobagem, cara. Para a refinaria de dados vencer, eu não tive que derrotar a trading com dados, muito pelo contrário. A generosidade do Vitor, e quando ele empreendeu, eu incentivei ele pra caralho, assim, essa forma de se relacionar faz com que todo mundo cresça, tem espaço para todo mundo, sabe? Essa coisa de ter que passar a perna um no outro, ou vou ter que acotovelar alguém para poder vencer, isso é bobagem, gente. Rafa, eu lembro bem naquele momento que eu estava saindo da XP, que eu pedi demissão, que você ainda estava tocando aquele projeto lá, que era um projeto de fraude, se eu não me engano, né? Sim. E aí eu lembro que o pessoal, quer dizer, fraude, meio que governança de assessores, aí o pessoal ficou meio tipo, nossa, o Vitor vai sair, não sei o quê, porque a gente estava fazendo um case relacionado a assessores de investimento, cara, era tipo 2, 3 pessoas de analytics tocando do nosso lado na XP e vocês fazendo, tipo, quase tudo. Então, o pessoal sentiu um pequeno desespero ali, mas enfim, é uma outra conversa que a gente teria aqui, porque o mercado financeiro não só é competitivo, mas ele é muito enxuto. A gente fala muito isso também. Uma área de dados, se fosse ser completa, madura, etc., cara, teria um engenheiro de dados, teria o cientista de dados, teria os analistas, teria engenheiro de machine learning.
E a gente sabe na prática que não é assim. A gente não vai ficar aqui também contando o conto da carochinha pro pessoal e falando que é mar de rosas. Não é, pessoal. É dureza mesmo, é dificuldade, é cientista de dados trabalhando como engenheiro, é fazendo data prep, base para lá e para cá, criando indicadores às vezes no Excel mesmo, quantas vezes mexendo no Excel. Mas enfim. Isso que eu ia falar, Data Lake em Cloud é legal, existe, é muito bacana, mas vou dizer que tem em todo lugar? Claro que não. Nada, lá a gente fazia no SQL mesmo, on-premises. Mas enfim, Rafa, queria dizer que isso é recíproco, tá? Muito bom, realmente. Me sinto muito feliz que a gente criou essa conexão assim de longo prazo e, pô, conte comigo para tudo, tá? Aquilo que você falou no LinkedIn, acho que isso foi muito certo, né? Quando você falou que a geração de valor no longo prazo, ela é o que conta. E eu quero trazer isso também para quem está ouvindo a gente, para quem está tentando trazer insights para a carreira. Pessoal, sempre foquem no longo prazo, tá? Então, eu tenho um case aqui que colocaram um cientista de dados no meu lugar, pô, tô chateado porque eu queria fazer. Abaixa o ego um pouquinho, foca no longo prazo. O que você pode ganhar com isso? O que você pode... Na verdade, não isso. O que você pode entregar de valor para as pessoas? Então, até eu tive uma pergunta aqui, o Vinícius, ele perguntou como foi a mudança de carreira, de engenharia para análise quantitativa. Eu não vou responder inteiro, porque realmente tomaria 15 minutos para responder a pergunta, mas foca na geração de valor, foca na resolução de problema. O que você pode entregar para as pessoas, sem que elas te deem nada em troca? Eu vou dar uns exemplos aqui, cara. Aluno nosso, o Jamil, o que fez a gente brilhar o olho nele e a gente se apaixonou pelo caráter dele, pela trajetória. Ele falou para a gente, olha, eu faço aqui para vocês. Eu não quero nada. Não quero salário nem nada em troca. Eu sou apaixonado pelo projeto, eu quero contribuir com vocês, eu acredito muito no que vocês estão fazendo. Cara, isso pra gente, assim, não tem como não ficar emocionado. Então, se vocês têm essa postura de entregar valor e realmente, sabe, contribuir sem querer coisas em troca, vocês vão muito longe. E isso vale para qualquer situação. Sair da saúde, né? Eu vi ali, o Rodrigo falou, né? Sair da saúde. Cara, eu saí de engenharia mecânica, eu tô no mercado financeiro. Eu acho que o que fez eu conseguir fazer essa trajetória foi isso. Mas enfim, foi mal, pessoal. Prolonguei demais aqui. Não, foi ótimo, Victor. Tô vendo algumas perguntas aqui nos comentários. Tem uma aqui do Leonardo, que ele fala como é o dia a dia de trabalho de vocês no Modal, né? Que tipo de problema vocês resolvem? Eu acho que isso é uma pergunta legal até para ajudar a tangibilizar para quem está chegando na área, para quem está olhando para isso como uma oportunidade, o que é, né, o dia a dia, como é que as coisas são estruturadas. Existe hoje, o mercado financeiro, enquanto setor, ele é um setor muito mais maduro analiticamente que outros, né? Quando você olha para o Brasil. Então, você vai encontrar no Modal, que eu vou contar um pouco como é a nossa estrutura hoje, você já vai encontrar estruturas muito mais maduras do que em outros setores, que ainda estão em outro estágio da curva de maturidade analítica, né? Hoje eu destaco 2 setores no Brasil que eles são muito maduros, que é o mercado financeiro e o varejo, né? Depois vem o setor da saúde, vem alguns outros setores que estão avançando a passos largos, o que mostra que, mais uma vez, a gente tem oportunidades com essas ferramentas de dados, com instrumentalização e inteligência artificial em trabalhar em diversas oportunidades. Mas no Modal hoje, a gente se organiza da seguinte forma. A nossa área de dados tem basicamente 3 sub-áreas e 3 grandes estruturas. Primeiro, engenharia de dados. Área que é responsável para fazer todo o pipeline de ingestão e disponibilização de dados. Então, os engenheiros são responsáveis por fazer consultas e estruturação de tabelas, data lake, né, que é basicamente esse conceito que é organizar todos os dados dentro de um grande ambiente que seja disponível e acessível para várias áreas da companhia, integração com dados de fontes externas e, com isso, criar toda essa estrutura e todo esse pipeline para que qualquer área ou qualquer stakeholder, parte interessada, possa consumir essa informação de forma bastante estruturada, tanto numa camada raw, né, que nada mais é do que uma camada bruta, o dado como ele vem, brutão, ou numa camada mais refinada, já com feature engineer, né, já com construção de features e de variáveis que vão servir justamente para o data science, que hoje no Modal é a segunda área, né, então engenharia de dados, essa parte aqui, estou me organizando na câmera. Aí, Data Science, que está nessa área do meio aqui, que é a área responsável por modelagem e experimentação, né? Então, enquanto a engenharia fica responsável por ingestão e disponibilização de dados, Science, que é a área que hoje eu faço a gestão, ela fica responsável por modelagem, experimentação e estruturação de arquiteturas de MLOps, né? Que nada mais é do que a estrutura de colocar modelos em produção
para que esses resultados sejam consumidos também para outras áreas. Então, o papel do cientista de dados no Modal, ele tem que ser muito questionador, ele tem que ser muito mais cientista do que cientista de dados, que é o que eu brinco aqui, né? Que são pessoas questionadoras, exploradoras, curiosas e que vão questionar até o presidente do banco, se for necessário, para entender um problema de negócios. E Victor fala muito bem em relação a isso, que às vezes o simples resolve mais do que um algoritmo ou que um agrupamento de algoritmos complexos e uma arquitetura de machine learning gigante. Mas às vezes um modelo de regressão simples, uma análise descritiva simples, o bom cientista é aquele que consegue responder às hipóteses, né, validar ou invalidar as hipóteses a partir das ferramentas que ele tem. E para isso, não necessariamente você sempre precisa fazer rocket science. Às vezes a gente tem que fazer, mas nem sempre. E por fim, tem a área de BI, né, ou BA, né, que é Business Intelligence e Business Analytics, que é responsável por cuidar de toda essa parte de geração de análises descritivas e disponibilização de dashboards para as áreas e para os stakeholders consumirem todas essas informações e toda essa parte de inteligência de negócios, inteligência estratégica que a gente gera. Então, o nosso dia a dia no Modal, a nossa área é muito transversal às diversas áreas de negócios que existem aqui, mas a gente sempre está focando no lema principal, na visão principal do Modal, que é desenvolver um ecossistema de bem-estar financeiro personalizado. Como é que a gente faz isso? Através de engenharia, que faz a ingestão e disponibilização, ciência, que modela e faz experimentação, e analytics e intelligence, que faz essa parte de disponibilização desses dados para que as áreas de negócio possam consumir essa informação. Então, a gente trabalha de forma muito integrada e muitas vezes de forma multidisciplinar, porque no final do dia é todo mundo da área de dados, mas multidisciplinar, alocados em pequenas áreas de negócios, em pequenas squads, para poder atender demandas e resolver e desenvolver projetos específicos. Então, respondendo a pergunta do Leonardo, é dessa forma que a gente trabalha no Modal e é esse tipo de problema que a gente resolve no nosso dia a dia. Pelo número de diferentes funções aí que o Rafa mostrou pra gente, já dá para notar que a oportunidade não falta, né, galera? Boa. Ô, Lucas, tem muita pergunta boa aqui no chat, cara. Eu queria selecionar uma específica aqui não sei do André, ô Vitor, porque a do André ela casa muito com o que ele acabou de falar, né? Como que funciona, Rafa, a interface entre cientista de dados e engenheiro de MLOps na visão da Modal, né? Porque existe um trade-off aí entre a tempestividade de entrega e a visão de longo prazo nas entregas dos projetos. Então, como que as duas coisas se conversam lá na Modal? Boa, excelente pergunta, André. Hoje elas ficam comigo, tá? As duas frentes ficam comigo, tanto ciência de dados como a engenharia de MLOps. A gente foi responsável por construir toda a arquitetura que hoje possibilita que os modelos entrem em produção e depois dessa construção, hoje a gente ainda é responsável pela manutenção dessa arquitetura e pela disponibilização dos resultados dos nossos modelos, né? Seja via mensageria, seja da forma como o stakeholder ou como a área, dependendo da maturidade, porque isso que eu falei de maturidade também, entendam que numa estrutura complexa como um banco, nem toda área vai estar na mesma maturidade analítica do que outras. É normal a gente encontrar uma área mais madura, de acordo com os profissionais, e áreas que estejam menos maduras, e a gente tem que se adaptar para poder, como o Victor Gomes bem disse, gerar valor independente da maturidade ou do momento em que as áreas estejam, né? Então, da forma como a gente fez no Modal, a gente optou por fazer de forma muito estruturada e de forma muito pensando no longo prazo, logo no T0. Por quê? Porque quando a gente desenvolve entregas que elas vão passar necessariamente por desenvolvimento em ambientes locais, e elas vão passar necessariamente por um ser humano ter que ficar rodando uma manivela para cuspir resultados, eu via que eu perdia de duas formas. Primeiro, eu não construía nenhum ativo tecnológico de valor para a companhia. E hoje, pós a aquisição da refinaria, né, quando a refinaria foi adquirida, eu também virei sócio do Modal, eu sempre tenho que ter minha visão alinhada no longo prazo, que é o que eu estou construindo aqui que gera valor para a companhia, que é um ativo tecnológico para a companhia. E segundo, quando eu tenho essa interface, essa interação humana numa estrutura de MLOps, que não é uma estrutura de MLOps no final, né, que é alguém necessariamente rodando o modelo e gerando um resultado, normalmente eu tenho interferências e eu dependo de uma atividade humana para gerar um resultado que muitas vezes é consumido por uma área em milissegundos.
Hoje tem modelos assim no modal que nós colocamos de pé, como o modelo que estima o patrimônio financeiro que um cliente tem, que logo após ele clicar no botão cadastrar, em 4 milissegundos depois, a gente está com o resultado desse modelo para as áreas que querem consumir. E a gente precisa de velocidade, por quê? Porque o mercado financeiro é altamente competitivo. Então, esse cliente que muitas vezes ele está abrindo uma conta aqui, ele também está abrindo uma conta no concorrente. Então, quem tiver a melhor velocidade, o atendimento mais personalizado, mais customizado, muito provavelmente vai conseguir trazer esse cliente mais próximo e vai fazer com que esse cliente gere um relacionamento e um engajamento com a nossa marca e com o nosso banco e com a nossa corretora, né? Então, hoje a gente foca muito no longo prazo. E quando eu falo da tempestividade, né, da palavra que você usou, mas quando a gente tem uma solução de curto prazo, eu penso muito mais em processos, em alocação de pessoas para resolver um problema específico, porque hoje eu tenho muita segurança em dizer que o time do Modal é altamente qualificado, então quando a gente entra para o jogo, a gente vai para resolver o problema, mas daí eu aloco essas pessoas por 1, 2 sprints para resolver um problema específico, mas volto para o longo prazo para a gente sempre estar de olho nessa esteira e nessa arquitetura que possibilite a gente ter velocidade, eficiência, construção de um ativo tecnológico para o banco, porque, como eu disse, assim, isso para mim é geração de valor no longo prazo, né? Então a gente resolve os problemas de curto prazo com gente e resolve e olha para o longo prazo sempre com a parte tecnológica mais sofisticada que a gente puder. Maravilha. E aí o Jean tinha perguntado lá atrás, eu acho que casa, porque você já falou um pouquinho assim do modelo, né? Ele disse assim, qual que é o principal módulo do Scikit-Learn que é utilizado no mercado financeiro? Então, assim, não existe um principal, mas eu acho que você pode dar a letra para ele. São mais modelos de classificação, são mais modelos regressores, tem muita aplicação de modelo não supervisionado, como que funciona isso lá no banco? Eu acho que depende muito, né, do modelo e da estratégia, assim, né? Eu acho que você passou por alguns vários deles, mas, por exemplo, né, a gente gosta muito dos modelos também, tipo XGBoost, a gente já fez algumas aplicações e alguns usos dele, a gente já fez muito do Voting Classifier também, porque aí eu vou, já que a gente está aqui na live, aqui a gente está para entregar valor, né, Victor? Eu vou contar um pouco por trás dos panos o que a gente... Quando a gente monta um modelo e monta um resultado do modelo, principalmente esses que precisam gerar valor muito rápido para a ponta, que vai gerar uma experiência hiperpersonalizada, a gente gera uma composição é ótimo, né, francês? Uma composição de vários modelos para gerar um resultado. Então, o nosso modelo hoje, por exemplo, um deles, que é do nosso projeto Share of Life, né, que é 8 algoritmos para hiperpersonalizar a experiência do cliente. Um deles, que eu não vou contar qual é, eu vou contar o santo, mas não vou contar o milagre, eu nunca lembro esse dito popular, mas eu vou contar o que é, mas não vou contar qual que é o modelo, que vocês vão ter como... Quem abrir conta no Modal vai ter a experiência e vai entender o que eu estou falando. Mas, basicamente, a gente tem 2 fases desse modelo. Uma fase 1, onde a gente, com regressão, estima, né, entende qual que é a probabilidade do cliente ser A ou B de um segmento, e depois, o resultado disso, a gente alimenta outros 4 modelos, que daí a gente trabalha com uma lógica não supervisionada, e a partir do corte de risco que a gente faz dos resultados desses 4 modelos, que a gente gera um resultado porque é consumido para o cliente na ponta. Então, assim, falar qual que é o mais utilizado, às vezes eu posso parecer meio superficial de... Parece que o segredo está no algoritmo, né? O segredo não está no algoritmo. O segredo está na estratégia empírica. O segredo está na metodologia. Então, o segredo não é qual que é o melhor algoritmo. Cara, a AutoML está evoluindo, sabe? Hoje a gente testa uma porrada de algoritmo, assim, numa volumetria bizarra. Mas o grande lance quem que é o cientista de dados que está pensando por trás daquilo, está montando a melhor estratégia empírica, que está montando os melhores testes de robustez, que está avaliando a performance do modelo e que vai montar uma engenhoca como essa que eu falei para vocês, que no final vai ser o mesmo resultado, né? Se a gente fosse olhar uma planilha, uma tabela, é um data point, né? É um resultado. Mas olha a complexidade que tem nessa estrutura de MLOps aqui, nessa engenhoca que a gente montou para poder trazer aquele resultado. Então, pensem menos, se eu pudesse dar se uma dica que é válida, pensem menos em qual que é o algoritmo que eu vou me especializar, ou qual que é a biblioteca que eu vou me especializar, e pensem muito mais de forma criativa em como é que eu vou abordar e resolver um problema, que daí os modelos vão estar lá no Stack Overflow e vão estar nos outros lugares que a gente sempre consulta, né? É aquilo que a gente fala, né, Rafa? Os modelos eles estão prontos e o modo de fazer ele é sempre o mesmo. Já o feature engineering que você vai trabalhar, como que você vai criar as diversas variáveis,
Aí isso depende daquele problema específico que você está trabalhando. E aí nisso, se você não sabe do fundamento, que é um SQL da vida, como que você cria toda essa sua analytical base table? Fica difícil, né? Então, por isso que eu sempre falo para o pessoal, foca no básico, básico bem feito, depois você quer olhar uma coisinha aqui e acolá. Então, se você souber algoritmo de árvore e souber muito bem a parte de feature engineering, de criar as variáveis e criar da maneira correta, porra, excelente. Afinal de contas, o modelo não faz milagre, né? Trash in, trash out. Se entra bobeira, sai bobeira. Maravilha. E se você erra na construção também de um entendimento de negócio e pensa uma variável-alvo para uma abordagem supervisionada que não faz sentido, não faz sentido. Cara, não tem, né, é isso que você falou. Não e o vai algoritmo vai rodar, né, Rafa? Esse é o ponto. O algoritmo vai rodar, vai dar um score de probabilidade, você vai aplicar com o TOEFL, vai ter qual é a classe, e nada faz sentido. Exatamente. Mas ele roda. Exatamente. Mas enfim, vou abrir aqui para o Vitor, para o Arthur também selecionar umas outras perguntas aí, que eu acho que eu já falei várias. Não, acho que na verdade não é nenhuma pergunta em si, mas é resumir isso, né, Rafa? Que eu acho que no fim das contas tudo se resume a quão bem a gente consegue resolver o problema. Então, aquele profissional que resolve de forma mais eficiente, de forma mais completa e mais tempestiva, porque no mercado financeiro tempestividade é algo muito importante, eu acho que normalmente vai ter a dianteira, né? Vai levar a vantagem. Então é aquilo, procura resolver o problema da forma mais sucinta, mais simples, mais barata possível, que gera mais valor para a empresa. Não vai matar uma formiga com a bazuca, né? Como o pessoal costuma falar. Eu acho que é isso, Arthur. Não sei se você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, já para a gente entrar na reta final aqui da participação do Rafa. Eu queria pedir para o Rafa se ele pudesse elencar 3 coisas que saltam os olhos dele na hora de uma seleção de currículo, na hora de uma entrevista para cientista de dados. Posso adicionar só uma coisa, principalmente para cargos júniors. Está começando agora. O que te salta aos olhos de um cara que está começando na área? Perfeito. Como vocês já devem ter entendido, eu sou um cara que olho bastante, principalmente para juniores, e gosto de gente que tem garra, gosto de gente que precisa, né, daquele trabalho, precisa daquela oportunidade. Eu gosto muito de olhar para as chamadas soft skills, né, que são as habilidades comportamentais. E quando eu procuro um profissional para trabalhar comigo, quando eu entendo e começo a entrevistar, começo a olhar para uma base, olho para a nossa comunidade de ciência de dados para o mercado financeiro e vejo quais são as pessoas que têm maior fit para trabalhar conosco, e para usar o número mágico que o Arthur colocou, eu destacaria aqui 3 características que para mim são muito importantes, né? Então, a primeira delas é escuta, né? Você vai falar, porra, Rafa, como assim, né? Escuta? É escuta. Porque tudo isso que a gente falou agora, não existe entendimento de problema, não existe colaboração, não existe pensamento sofisticado se você não consegue escutar o outro, se você não consegue escutar o cliente, escutar o stakeholder, escutar com qualidade. Então, eu sempre busco pessoas que tenham escuta, de fato, assim, que estejam ali, que estejam escutando. A segunda qualidade que eu sempre busco também é presença, né? Porque de nada adianta a pessoa tá ali com você, tá ali no momento, numa entrevista, numa interação, num bate-papo, e tá respondendo mensagem no WhatsApp, e tá resolvendo uma outra coisa. Eu sei que a gente tende a achar que nós somos multitasks, assim, muitas pessoas podem até ser, mas eu acho que a presença, ela te dá muita qualidade para a escuta também. Então eu busco muito pessoas que estejam presentes ali, de corpo e alma, naquele trabalho, naquele projeto, naquela reunião, naquela interação. E eu acho que a terceira coisa aqui que eu destacaria é a comunicação, né? Uma pessoa que tem clareza na sua comunicação e que não é falar bem. Eu vi que tem alguém até que brincou aqui comigo se o Rafa dá aula de oratória. Na verdade, eu sou geminiano e sempre falei. Eu ia comentar isso contigo, que alguém falou aqui que você falava super bem. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que a comunicação ela não é necessariamente falar bem, né? Não é necessariamente você ter uma super oratória, mas é você ter clareza da edição do teu perfil sobre no LinkedIn, né? Que aquilo ali é a comunicação, a como você vai redigir o e-mail, a como você vai digitar uma mensagem de WhatsApp, a como você vai escrever no Teams, tudo isso é comunicação. Né? Então, acho que qualquer profissional júnior, assim, que tem um pouco desses elementos, né? Escuta, presença, comunicação e tudo isso numa base de garra, de vontade, de tesão por fazer, de generosidade, de paciência. Agora eu já extrapolei os 3, né, Arthur? Fodi com tudo aqui, de generosidade, paciência,
E acima de tudo, humildade, né? Porque a gente não sabe de nada, cara, assim, no final das contas, a gente está aqui para aprender todo mundo juntos, não é porque eu estou head de Data Science hoje que eu sei mais que meu coordenador ou sei mais que meu cientista de dados júnior. Meu trabalho, na verdade, é contratar pessoas melhores do que eu, que saibam muito mais do que eu. Então, acho que humildade é um traço muito importante, né? Porque sem isso fica difícil trabalhar. Então, eu destacaria um pouco desse conjunto aqui, desse emaranhado de coisas. E, mais uma vez, eu queria agradecer, assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite em fazer a abertura da Jornada Quant. Mandar um beijo e um abraço aqui para todo mundo que está no chat, está nos comentários. Fiquem à vontade para me conectar no LinkedIn, fiquem à vontade para me acompanhar no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Na medida do possível, eu tento responder todo mundo que interage comigo, porque, de certa forma, como eu disse, assim, eu não acredito em jogos de soma zero, eu estou aqui para colaborar e não para competir, e existe muita oportunidade para todo mundo, e quem precisar crescer, quiser entrar na área, quiser se desenvolver, tá com tesão e tá com vontade, pode ter certeza que vocês têm um amigo e um companheiro para essa jornada. Então, muito obrigado, gente. Sensacional, Rafa. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.